Apaguem as luzes ou acendam se vocês quiserem. Peguem seu crucifixo ou um terço ou qualquer coisa que lhe dá proteção, porque eu vou te avisando. Pro vídeo de hoje você vai precisar. Então fica aí, que a gente vai ter uma conversa bem interessante. Fala, humanos, e aí, como é que vocês estão? Meu nome é Fabian e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E antes de tudo, antes de começar, antes da conversa andar, eu peço por favor que deixem um like, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha também com as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, quer falar sobre vídeos, filmes, séries e livros, tudo que a gente tem vontade de conversar, tá bom? E hoje, sem mais suspense, a gente vai falar sobre ela, A Freira 2, lançado nesse ano de 2023, tá bom? Que é uma continuação até que direta da Freira 1. E para começar, eu devo falar que eu não tava com uma expectativa alta, muito pelo contrário, eu tava com uma expectativa baixíssima, entendeu? Mais baixo que o Poço da Samara para assistir esse filme, porque o primeiro ele foi uma bomba de chatice. E talvez pela minha expectativa tá baixa, não sei, esse filme até que me surpreendeu. Mas bora falar sobre ele agora. Basicamente conta a história da irmã Irene, que ela participou de tudo que aconteceu no filme anterior, que era para tentar dar um jeito na entidade chamada Valak. E ela aqui tá em um outro convento, entendeu? Vivendo a vida dela tranquila, super na paz, tentando superar até os traumas do filme anterior e tentando levar a vida como pode. Lá também ela faz uma grande amizade com a irmã Débora, que essa irmã, ela tem uma pegada mais... Sou rebelde, sabe? Aquela irmã que fuma quando ninguém tá olhando, questiona as coisas. Inclusive ela, quando é apresentada no filme, a gente vê a Madre Superior pedindo pra irmã Irene dar um jeito na irmã Débora, porque a irmã Débora não quer se confessar. E a irmã Débora pensa, poxa, eu já tenho tanta coisa aqui pra fazer, fora os meus estudos, as atividades diárias aqui, ter que lidar com um monte de gente chata, vou me confessar o quê? Eu não tenho motivo pra confessar. E aí a gente tem uma conversa ali de amigas, best friend, irmãs, da irmã Irene com a irmã Débora. E nessa conversa a gente descobre um pouco da história da irmã Débora, de como ela foi parar ali naquele convento. Se ela queria, se ela não queria, enfim, um pouco da história pessoal. Não demora muito para que o Vaticano mande um padre, eu esqueci a palavra agora, me desculpa, mas a memória já não está muito boa. Mas pede que um mensageiro fale com a irmã Irene e diga, olha, aquela entidade lá que vocês deram um jeito, lá naquele convento, voltou e tu vai ter que resolver, entendeu? Aí a irmã Irene fica assim, não vou não, querido, eu já tô tendo que superar aqui os traumas que eu nem superei ainda, tô tendo vários pesadelos, inclusive, a minha terapeuta, coitada, mal sabe o que falar agora pra mim, pra dar um up, tu quer que eu volte pra esse pesadelo de novo? Vou voltar lá, meu querido, se vira, vocês têm um mundo inteiro de padres, freiras e afins pra chamar, porque logo eu não vou. E aí o mensageiro pega e fala, ó querida, você não tá entendendo, você não tem a opção de não ir, você só tem a opção de ir, entendeu? Eu só tava tentando aqui falar com outras palavrinhas, mas é você e dessa vez você tá sozinha. Porque pra quem não se lembra, no filme anterior ela foi acompanhada por um padre. Dessa vez o padre foi com Deus e aqui é ela com ela e ó, um beijo. Então é o seguinte, essa peste tá se espalhando aqui, tá passando por esse canto, esse canto, esse canto, esse canto. Aqui temos imagens e seu trem vai sair tal dia, tal hora. Te vira, tchau aí e boa sorte. E ela fica com aquela cara de tacho de... me ferrei, meus amigos. Me ferrei. Começa a primeira parte do filme. Também temos a primeira cena do filme, que de fato é uma introdução, que é quando o Valak já começa lá botando terror em uma igreja, queimando o padre vivo, inclusive. E agora a gente vai conversar sobre algumas considerações que eu tenho sobre esse filme. Pra começar, de antemão, diferente do primeiro filme aqui, a gente já tem uma cena que é nos mostrado Valak em forma de freira. Para quem não conhece, Valak é uma entidade, que é uma das mais poderosas lá do inferno. Se não me falha a memória, controla umas 30 hordas de demônios e afins. E ele, apesar de ser mostrado aqui como uma freira, não é a imagem original, digamos assim. A imagem original seria de uma criança em cima de um dragão. Se eu conseguir achar essa imagem, eu vou deixar passando aqui pela tela.
Mas aqui ele vem com uma imagem de freira, porque justamente é uma coisa que até é acordada, uma coisa que é comentada dentro desse universo, é que justamente demônios, eles têm a característica, ele tem a visão, traga incômodo, que traga o caos. E aqui ele usa uma imagem justamente distorcida de algo puxado mais para o sagrado, que no caso é a freira, justamente para trabalhar essa questão de cômodo barra caos. E uma coisa, gente, a gente precisa admitir, é que o design da freira é muito bom. Só colocar aquela coisa ali assim na frente, já dá um baita susto, já traz uma sensação de algo está errado, incômodo, enfim, capitoresco. E a primeira cena é justamente para ela que entrou em ação, botando um padre para queimar. E enfim, a gente tem uma cena de algum ser saindo assim do mistério e tal, que a gente até o momento não sabe quem é. E uma evolução aqui, comparado ao primeiro filme, é justamente o ponto que ele traz para tentar te segurar até o fim, que é justamente a questão da história. Exemplo, por que o Valak voltou, o que é que ele quer, e traz motivações que podem despertar uma curiosidade. A mim despertou essa curiosidade. Ele também traz a história da Santa Luzia. Porém, aqui eu tenho uma crítica. Por quê? Dentro da história de Santa Luzia, pelo menos de acordo com o que o filme fala, é que ela foi assassinada por pagãos, tentaram queimá-la, só que não conseguiram. E aí arrancaram os olhos dela. Essa questão dos olhos é bem importante. Só que sei que é uma visão sobre a ótica do cristianismo, mas o termo pagão aqui eles usam de uma forma bem pejorativa, sabe? E para quem não sabe, eu vou explicar. Esse termo pagão dentro da ótica cristã é dado para qualquer ser humano que tinha uma religião fora do cristianismo. Então eles botam tudo dentro de uma caixinha de pagão barra é do mal. Tá, é sobre a ótica cristã e tal, mas pô, 2023, né? Vamos adaptar um pouco aí o vocabulário, entendeu? Um outro ponto também aqui é que eles trazem personagens que envolvem pouco, mas também ao mesmo tempo chama atenção. Um bom exemplo disso é a irmã Débora, que apesar de trazer aquele personagem meio óbvio de que é o revoltado da história, é o rebelde dentro daquela situaçãozinha ali, não dá pra negar que a história que ela tem é interessante, não dá pra negar também que o pensamento que ela tem, as atitudes que ela tem também são interessantes, então que chama a atenção. E muitas vezes, pelo menos pra mim, até mais do que a própria Irene. A Irene, diferente do primeiro filme aqui, ela tá mais ativa, por mais que ela tenha uns receios, seus próprios medos, ela tá se expondo mais, ela tá dando menos o pé atrás, na verdade ela tá batendo mais de frente com o que é colocado pra ela. Algumas situações podem soar meio burrice, dentro do contexto ali, mas é inegável que ela tenta sempre dar o melhor que ela pode para tentar resolver aquela situação, ou pelo menos para tentar descobrir ou sempre ir à frente para dar logo um fim nisso aí, que a coitada não aguenta mais ter que lidar de novo com o capiroto. Outra personagem aqui que eu vou ter que contar também é o arco da Sophie, que a Sophie é uma criança inocente, ingênua, uma fofinha que sempre é enrolada pelas amiguinhas, entre aspas, que tem um pouco mais de maldade, vou chamar assim. Ela tem um arco ali que chama um pouco a atenção, porque Valak fica bastante de olho nela. É uma ponte barra cupido para uma situação do Maurice e a Kate. Só que a Kate, vou chamar aqui de Susana, porque sim, ela é a atriz que faz a Susana nas Crônicas de Nárnia. Então não deu muito certo lá em Nárnia, provavelmente, então ela pensou o quê? Vou tentar minha vida aqui no internato. Teve uma filha e tá lidando ali com toda aquela situação, que a Kate é a professora que ensina várias coisinhas para essas crianças. Durante a história do filme fica aquela questão de gato atrás de rato, porque enquanto o Valak vai avançando para tentar cumprir a sua missão, o seu interesse que ele quer, a Sophie com a Débora tenta correr atrás dos vestígios ali para tentar descobrir o que é que ele quer e o porquê. Então passa muito tempo nessa situação de gato atrás de rato, cão atrás de gato, até chegar nos finalmente. Porém, não é tão chato quanto parece ser. Não é chato, na verdade, porque é interessante as nuances que eles trazem, de que ser uma curiosidade para você, despertar aquela curiosidade e ao mesmo tempo mostrar um pouco de ação que acaba prendendo um pouco ali a situação. Mas uma coisa que eu tenho que comentar é o seguinte: o Michael Chaves, ele dirigiu o terceiro filme de Invocação do Mal. E inclusive eu já fiz aqui até um review, vou deixar no card e também vou estar na descrição do vídeo. Mas de antemão eu não gostei desse filme não. Comparado a Invocação do Mal 3, ele aqui teve uma evolução como diretor. Porém,
o filme ele tem um pecado de que ele dura mais do que ele precisa durar. Ele tem umas 2 horas e dá pra fazer 1h30 e 1h40. E essas falhas, esses errozinhos, é dado principalmente quando eles tentam criar uma situação que vai trazer algum tipo de impacto, que tentam criar um ambiente de tensão, justamente para o impacto ser maior, só que essas cenas acabam se tornando arrastadas. E aí, na hora que vai ter algum tipo de impacto, e veja bem, quando eu falo impacto, eu não estou falando necessariamente susto, tá bom? Mas na hora que vai acontecer, o que tem que acontecer, perde o timing. Então você fica, tá bom. Inclusive eu tava assistindo o filme no cinema, né? Os comentários na hora, tipo, vai acontecer, e não sei o que, e ficou um eterno vem aí. E quando vem você fica, é só isso? Sabe? Porque ele perdeu o timing, acaba se tornando arrastado. Um outro problema também no filme é a questão da montagem da história, porque fica confuso até um certo ponto em que tempo a história está sendo contada, porque parece que em alguns momentos é contada no passado e em alguns momentos é contada no presente. E agora eu preciso comentar de algumas cenas com vocês que eu fiquei pensando, gente, poderia melhorar a situação aí. Exemplo, vamos voltar para Débora. A Débora é daquele personagem que, como eu falei, é a revolta da coisa, quem tá no embate final, ela pula em cima do Valak, entendeu? Ela pega uma chave lá, uma ferramenta e mete na cabeça, tem atitude. Mas tem uma situação ali que as duas se separam, a Irene e a Débora, porque aparece um capiroto em forma de bode e fica caçando as crianças. E a Débora acaba pegando a responsabilidade de defender essas crianças. E justamente por ela ter essa atitude de tiro, porrada e bomba, tem uma situação ali que tem um vãozinho que o capiroto sai, um bodezinho, que ela fica gritando, sabe? Tipo, Eu pensava, meu irmão, sei lá, 5 minutos atrás estava em cima do Valak, entendeu? Tava metendo ferro na cabeça dele. Então, você pode gritar, você pode ter medo, porque querendo ou não, ninguém está preparado para lidar com essas entidades assim na prática, entendeu? Por mais que você acredite, estude e tal, mas uma coisa é teoria e outra coisa é prática. Ali ela está lidando com uma entidade física, né? Tá real. Então tudo bem você ter medo. Mas poxa, tu já mostrou que tem uma atitude, uma ação, então você podia gritar em nome de Jesus, mas dava uma coice, entendeu? Dava um chute, que dava tempo até para as crianças fugirem também, sabe? Achei isso meio engraçado. Agora, uma crítica que eu tenho que fazer, e não é em relação a Freira 2, mas sim em relação a filmes de terror de uma forma geral, que mexe com demônios e tal, é o seguinte. Já perceberam que eles fazem uma média ali de 99 para 1? Por exemplo, uma entidade malvada derrota 99 para conseguir chegar e conseguir bater de frente. Você é padre ou você é freira, não importa o tamanho da sua fé, não importa o quanto você estude, não importa o quanto a sua alma é boa, não importa. Se você não for agraciado pelo poder do roteiro de não ir arrastar para cima, vai chegar uma entidade lá e vai fazer você de arrastar pra cima, sabe? Por exemplo, não tem um personagem tão grande, bonzinho, que bata de frente com entidades, sabe? Tipo, é como se o bem não tivesse esse poder todo que o mal tem, entendeu? Então, por exemplo, o Valak, até chegar a um certo ponto, ele vai batendo, arrastar pra cima pra vários entes, assim, da igreja. Bom, a Freira 2 tem uma grande evolução comparada ao seu antecessor, a Freira 1. Ele traz aqui uma história um pouco mais interessante, ele conta a história despertando mais curiosidade, você não acaba tendo sono ou querendo sair daquela situação ali, porque ele traz uma atenção, ele traz histórias que chamam a atenção, ele traz até curiosidades, e é um filme que vai lhe trazer um entretenimento, porém não é um filme marcante, então provavelmente você vai assistir hoje e quando chegar amanhã ele vai ser esquecido. Mas, como sugestão, esse filme aqui é maravilhoso para você assistir em galera, sabe? Vai trazer uma diversão a mais. E o principal é que você não sente a sensação de que perdeu tempo assistindo aquilo ali. Porque mesmo que ele tenha as suas falhas, seus erros, ele ainda assim, no final do dia consegue ser divertido. Mas é claro que essa é a minha opinião. E você assistiu ou pretende assistir a Freira? Você gosta de filme de terror? Comenta aqui embaixo. Se você tem medo de filme de terror, mas tem uma certa curiosidade em assistir, eu sugiro você assistir no cinema. Por quê? Filme de terror no cinema
sempre acaba virando filme de comédia. Você acaba se divertindo pelos comentários que as pessoas fazem e pela energia que as pessoas trazem pra ali. Então acaba se sobressaindo com relação ao medo. E se você gostou desse vídeo, eu peço mais uma vez, por favor, que deixe o like, tá? Que isso vai me ajudar bastante. Se inscreve no canal, comenta aqui qualquer coisa que vai me ajudar muito. Me segue nas redes sociais que eu vou deixar passando aqui e na descrição do vídeo. Lá eu posto várias coisas legais, a gente pode ser próximo, pode também dar sugestões, enfim, novas amizades, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fui!